E aí, tudo bem? Hoje trouxe uma ação do procedimento do Juizado Especial Cível que ainda está rolando, certo? O tema é golpe do Pix. Um autor sofreu um golpe, fez transferências via Pix e a gente está tentando responsabilizar os bancos para trazer, para ressarcir ele nos valores que ele perdeu. A gente entende aqui que o banco é responsável pela segurança e estamos fazendo essa ação contra os bancos, tá bom? É o que a gente vê por aí como ação do golpe do Pix, né? Faço muito aqui no escritório, a gente tem conseguido um certo êxito, tá? 10ª Vara Federal do RN, valor da causa 13.174, né? Distribuído em 14 de junho de 2024. Indenização por dano moral, por dano material, não é segredo de justiça, tá? Então, bem tranquilo, apesar de que eu cortei algumas partes, nem precisava. Pedi justiça gratuita e não tem tutela antecipada, tá? Autor com representação do seu advogado e os três bancos réus. Caixa Econômica, Nubank e Mentor, tá? Mentor Bank, o banco lá de Fortaleza. Como um dos bancos réus é a Caixa Econômica Federal, a gente teve que entrar na vara federal, tá? Tem alguns entendimentos aí que caberia na justiça estadual, mas não tem para que a gente estar procurando guerra, procurando briga, né? A justiça federal funciona muito bem e nesses casos aqui de golpe do Pix, muitas vezes tem uns entendimentos até melhores do que a estadual, tá? Petição inicial, documentação, procuração, comprovante de endereço, RG, comprovante dos Pix, comprovante de renda, boletim de ocorrência, sprint do WhatsApp, extrato do Nubank, reclamação no Banco Central, reclamação do consumidor.gov e reclamação por e-mail contra todos os bancos, tá? Aqui são mensagens com o golpista e aí vai. Ó, antes da gente fazer uma ação judicial do golpe do Pix, a gente faz todo o procedimento administrativo para tentar reaver esse valor de forma administrativa. A gente tem um bom também percentual de sucesso, tá? Quais são os passos? Sofrer um golpe, né? Primeiro, guarde todas as mensagens, salve tudo que você tem que salvar, você não tem que estar tem que estar bem documentado, tá? Aí você faz um boletim de ocorrência, você faz uma reclamação nos canais oficiais de cada banco, né? Se foi mais de um banco, tanto do banco de quem recebeu o Pix, como do seu banco, tá? Que você enviou o seu Pix. Se for o mesmo, é uma reclamação só. Depois você vai fazer uma reclamação no Banco Central, tá? Fazer uma reclamação no Banco Central, é, se os bancos não resolverem de maneira pelos canais oficiais dele. E depois do Banco Central, ou ao mesmo tempo, você pode fazer aí de forma simultânea no consumidor.gov. Também funciona muito bem e são canais que você tem como consumidor para se proteger. Então, oriente teu cliente quanto a isso aí, tá? Vamos lá. Ao juízo de um dos juizados especiais civis da comarca de Mossoró, requerente fulano de tal, requerido Nubank, Mentor Bank e Caixa Econômica Federal. Vocês vão ver uma contestação triste da Caixa Econômica Federal, que tipo assim, cara, eu tive que pegar pesado, sabe, na manifestação. Requerente vem por meio de seu advogado, com fruto no artigo 186927 do Código Civil, na Constituição Federal, na súmula do STJ, ação de reparação por danos materiais, acumulado com pedido de indenização por danos morais, tá? Essa é uma ação civil. Normalmente esse cliente chega pela esfera criminal, que ele foi vítima de um golpe e ele quer perseguir quem deu o golpe nele, o estelionatário. A gente vai e explica para ele que essa perseguição de quem deu o golpe a ele, muitas vezes não dá em nada. Mas se ele quiser ter o dinheiro de volta, o caminho é perseguir os bancos, tá? Às vezes a gente faz simultâneo. Vamos lá. Os fatos. Conforme comprova os documentos em anexo, o autor foi vítima do chamado golpe do Pix do falso delegado, tá? Como é que é aqui? O cara liga, ó, vamos lá, vamos ler os fatos que é melhor. Em 10 de abril, através do aplicativo WhatsApp, uma pessoa entrou em contato com o autor utilizando o telefone tal. Durante a ligação, o interlocutor se identificou como Marcelo, declarando-se delegado de polícia da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Meu cliente aqui é de Mossoró, no RI, tá? Na conversa, informou que a mãe de Gabriel, supostamente a pessoa com quem o indivíduo estava em contato no aplicativo Grind. Grind é uma rede social de relacionamentos adultos,
em grande parte utilizada por pessoas homossexuais. Então, pode ser que a pessoa já esteja um pouco vulnerável ou não, e eles atacam esse público, tá? Tem vários clientes nesse aplicativo que eles vão em cima de pessoas homossexuais. Talvez perceberam que, às vezes, por vergonha da pessoa expor isso à sociedade, que ainda pode existir, seja mais fácil de aplicar um golpe. Enfim, havia registrado um BO contra ele na Delegacia de Proteção à Infância da referida cidade. A acusação era de envio de fotos íntimas, resultando em investigação por supostos crimes sexuais contra o menor. O autor explicou que estava cadastrado no aplicativo de relacionamento para pessoas maiores de 18 anos e que não havia enviado nenhuma foto íntima a nenhuma pessoa. Além disso, afirmou não ter mantido conversas com ninguém que aparentasse ter idade inferior a essa, impossibilitando identificar se alguém é menor de idade. O falso delegado de polícia alegou que, independente desses detalhes, a lei não considerava essa informação relevante e propôs um acordo para encerrar as investigações. Aqui começou a extorsão, né? Segundo ele, a mãe de Gabriel desejava receber uma quantia de R$ 5.000 para custear o tratamento psicológico do filho, alegadamente necessário devido ao ocorrido. Como o número de telefone que entrou em contato com o autor aparentava ser confiável, pois utilizava a logomarca da Polícia Civil do Rio Grande do Sul como foto de perfil, em erro, é importante você colocar que o autor agiu em erro, o autor realizou transferências para a chave Pix, telefone tal, CPF tal, cadastrada na Caixa Econômica em nome de Simone de Oliveira, muito provavelmente um laranja, né? Suposta assistência social que realizaria o intermédio dos valores. Ao longo dos dias em que buscava o dinheiro para pagar o suposto acordo, o suposto delegado realizava diversas ligações para pressionar o autor a fazer novos pagamentos por Pix, também utilizando os números tais, tais e tais. O autor ainda foi informado que não deveria buscar ajuda com advogado ou defensoria pública, pois isso iria lhe prejudicar e que o acordo entre eles estaria encerrado. Então você vê que a pressão é grande, né? Diz, ó, você está sendo acusado de um crime sexual contra o menor, pague isso aqui pra gente, que a gente encerra e não conversa com ninguém, senão você vai se ferrar. Tá? Então a pessoa fica transtornada, né? Mantendo o autor em erro, o suposto delegado afirmava que só transferência de dinheiro acabaria com o sofrimento do autor e da família. Assim, ao passo que o requerente conseguiu o dinheiro, ele fez empréstimos com amigos e usou tudo que tinha na própria conta, realizou várias transferências entre os dias 10 e 19 de abril. O cara passou 9 dias ali sendo torturado, né? Todos com destino à Caixa Econômica Federal, sendo aí 245 a partir do Nubank, 255 a partir do Nubank, 500 a partir do Nubank e 225 a partir do Mentor Bank, tá? Mais 200 a partir do Mentor Bank, mais 200 a partir do Mentor Bank, mais 200 a partir do Nubank. Como se pode observar, todas as transferências causaram prejuízo real de R$ 1.825 ao autor. Ainda envolvendo o autor nessa saga emocional e estelionato, no dia 20 de abril, ou seja, depois de tudo isso, o suposto delegado ligou para dizer que Gabriel havia morrido por causa do ocorrido e seus problemas psicológicos, enviando posteriormente a foto da certidão de óbito para o celular do autor. Tá? Então, depois de todos os dias, fala, cara, agora ele morreu. Então a pessoa fica mais desesperada, né? Claro, né? Ela está em um ciclo de erros, um ciclo de indução, ela está sendo enganada, e a pessoa já morreu, deve bater o desespero. Nessa situação, ainda colocando o requerente em erro, o suposto delegado diz que o autor é responsável pela morte do adolescente, que seria preciso pagar mais R$ 8.000 para custear o velório, e desses 8.000 seriam pagos pelo autor, 50%, e o restante a mãe de Gabriel. Como não tinha mais como conseguir dinheiro e ainda em desespero, apenas neste momento o autor buscou a ajuda deste advogado, que prontamente informou que o autor teria sido vítima de um golpe, acalmando e orientando a realizar o boletim de ocorrência. Então o cara ficou aí 10 dias sem nem fazer o boletim de ocorrência, né? Vou dizer para vocês, chegou aqui no escritório desesperado. Aí o meu dever aqui não é meter a faca no cara, aproveitar que ele está vulnerável e explorá-lo ainda mais. O meu dever aqui é acalmá-lo, orientá-lo dentro do sistema jurídico, né? Aqui se faz necessário estabelecer a primeira observação. O valor das transferências é atípico e descompasso com as movimentações usuais realizadas pelo requerente, o que deveria acionar o sistema de segurança do banco e travar as operações.
O horário das transferências também é atípico e não guardam relação com as rotinas de transferências realizadas pelo autor, o que também deveria acionar o sistema de segurança do banco emissor, tá? Então, além dos valores, né, que ele fez aqui ao longo dos 10 dias, não serem compatíveis com o que ele sempre fez, os horários também foram atípicos para o que ele sempre faz. E se eu tenho algo saindo do padrão em relação à segurança financeira em conta bancária, isso tem que ativar o alerta do banco e o banco tem que se responsabilizar por isso, né? Todas as alegações estão comprovadas pelos documentos em anexo e eu trouxe alguns destaques. Aí coloquei aqui alguns prints, certo? Então, logo recebeu a orientação jurídica adequada, o autor entrou em contato com os requeridos através dos canais oficiais. E aí foi aquela orientação que eu falei, ó, enviando a eles os prints de tudo. No dia 25, com a Caixa Econômica Federal, com o Nubank, com o Mentory Bank, para tentar bloquear o valor na conta de recebimento. Pediu o procedimento MED, mais o bloqueio cautelar. E reaver as quantias por ele transferidas, mas não obteve êxito algum. O cara foi ignorado, né? Isso foi dia 26 de abril. No mesmo dia, a gente fez denúncia ao Banco Central. Fez denúncia ao Banco Central, coloca o número da demanda, não obtendo também êxito concreto em termos de devolução ou bloqueio de valores. Nubank, Caixa e Mentor simplesmente informaram que em nada poderiam ajudar. No dia 30 de abril pela manhã, depois de 4 dias, o requerente abriu reclamações com efeito de notificação extrajudicial na plataforma consumidor.gov, contra o Nubank, contra a Caixa e contra o Mentor. O Mentor não consegui fazer porque o Mentor nem lá está como cadastrado como banco. Mas o problema é dele. No período da tarde desse mesmo dia, o Nubank, né, como foi para o consumidor.gov, fez o reembolso de R$ 255 e outro de 395. Então a gente já diminuiu, né, o prejuízo de 1.900 aí em 500, 600 e poucos reais. Como ele fez a transferência, eu entendi o quê? Que ele reconheceu o golpe e, por consequência, deve se responsabilizar pela segurança das transferências. Se o banco não se achasse responsável, não teria feito reembolsos parciais. Porém, diante disso, o banco não transferiu mais nada. Em 3 de maio, solicitou-se novamente pelo consumidor.gov o valor restante e nada mais foi restituído ao autor. Então, a narrativa mostra de forma irrefutável que os três bancos contribuíram ativamente para que o golpe fosse perfectibilizado. O autor fez tudo o que estava ao alcance dele para recuperar o valor e impedir que o crime se tornasse definitivo. Então, não teve nenhuma sorte, não restou alternativa senão entrar com ação reparatória. Você vê que o próprio Nubank reconheceu o golpe, né? Porque tirou o dinheiro da conta de alguém e devolveu. Ele não ia tirar o dinheiro de alguém e devolver se ele não reconhecesse, né? Aí que a gente pede a aplicação do CDC, tá? Com as três instituições financeiras, né? Para que elas demonstrem os protocolos de segurança que utilizaram durante as múltiplas transações fraudulentas e análise nos dias referidos. Claro, pedimos a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência, né? Aí, sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a gente traz a súmula 479 do STJ e explica que ela tem, como ela tem o dever de guarda de dinheiro, ela tem um dever especial de cuidado e proteção do consumidor, tá? A gente pediu aos bancos, se comunicou com eles, pediu o MED, pediu o bloqueio cautelar e nada disso foi plenamente efetivado, tá? Então, eu não posso passar esse dano para o consumidor, porque os bancos, quando não efetuaram esforços de prevenção e quando não efetuou esforço de resolução, eles passaram a assumir o risco do próprio negócio deles. E aí a gente coloca a teoria do risco de empreendimento, que está lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Aí trago mais uma jurisprudência, enfim, e narro um pouquinho o que cada um falou, né? O Nubank diz que ia bloquear os valores, mas só conseguiu bloquear aquilo. O Mentor foi o mais bizarro nesse começo e disse, eu não sou banco e não tenho nada, não posso fazer nada. Aqui eu nem comentei, vou ter 100 comentários porque fala sério, né? Ademais, a falta de controle efetivo sobre a abertura das contas, com a devida checagens, possibilitou que o criminoso abrisse conta para praticar o delito, né? Então, a gente demonstrou que tivemos claras falhas na prestação de serviço da requerida, que poderia ter sido evitado pelo cuidado maior, seja quando fosse abrir a conta, seja quando fosse para bloquear os valores depois que foi informado, né? E aí ele trouxe algumas normativas do Banco Central, tá? Que fala do risco operacional do Pix, que traz para os bancos, né? Tem uma circular também bem interessante, que é bom vocês lerem,
é 3.681, e o regulamento do Banco Central número 1 de 2020, que diz que é dever do fornecedor se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrente de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento do risco. Então, a gente não está dizendo que o banco é culpado pelo golpe, porque o banco fez parte do golpe, porque o banco é pilantra. Não. Está dizendo que o banco não cuidou da segurança, o banco não gerenciou o risco corretamente e isso prejudicou o meu cliente. Tá? Então, a gente pediu o ressarcimento dos danos materiais no valor de 1.147 e depois os danos morais. Por que é só 1.147? Porque o Nubank já devolveu uma parte do dinheiro de maneira administrativa, né? Aí aqui vem um tópicozinho sobre dano moral, fala que é uma lesão extrapatrimonial, falando da experiência traumática vivenciada pelo autor, né? Diz que ele trabalha há anos, e guarda o dinheiro dele para ter segurança, para períodos de baixa, e tudo isso foi tomado de maneira criminosa, né? Perdeu suas economias, tornou vão o seu esforço, inútil a sua resistência às tentações do mercado, né? Então, além de passar por uma situação de erro e uma situação por si só vexatória, ainda está passando por uma segurança financeira, já que ele não vai ter mais reserva para lhe socorrer. E aí eu sempre gosto de colocar essa frase aqui em negrito, né? Quanto tempo até se recuperar desse trauma? Será que irá se recuperar? Aí trago um pouquinho de doutrina sobre e lei, legislação sobre a responsabilidade civil, trago os artigos 186 e 927 do Código Civil, tá? Enfim, digo que como a responsabilidade é objetiva, não precisa se trabalhar a culpa, basta ter um nexo de causalidade entre a conduta e o dano, tá? E é isso, né? Os bancos possuem responsabilidade, essa parte do dano aqui bem tranquila. Aí no quanto indenizatório, tá? Quanto indenizatório, fiz também um levantamento doutrinário, explicativo, e pedi 4.000 por cada requerido, tá? Pedidos: aplicação do CDC, que seja designada audiência conciliatória, publicações no nome do advogado, citação para contestar sob pena de revelia, reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, e aí no dano moral de 1.147, 1.174, danos morais, material, desculpa, danos morais de 4.000 a cada requerido, tá? Valor da causa, 4.812 mais isso aqui, então, tá? 13.000, tá bom? Pedir para juntar provas documentais e testemunhais e aderir ao juízo 100% digital. É bem tranquilo, né? Aí os documentos que eu anexei, ó, os autos do golpista, o BO, comprovante de endereço, comprovante de renda, os comprovantes de Pix, a declaração de hipossuficiência, o documento de identidade, o extrato bancário dos últimos 3 meses para mostrar que o Nubank falhou ao não detectar uma transação atípica, as mensagens do golpe, a procuração e as reclamações do Banco Central, no consumidor e nos canais oficiais, tá? Aí que vem procuração, toda a documentação que eu encontrei, tá? Vou baixar aqui para não parecer usado para pagar o comprovante do Pix, comprovante de transferência, CTPS dele, para mostrar que ele trabalha, certo? Boletim de ocorrência, boletim de ocorrência a gente fez virtual, a gente fez aqui no próprio escritório, né? Os estados já deixam fazer. E aí agora os prints, né? Os prints do golpista, as mensagens do golpista, vamos baixar. Pegar uma aguinha enquanto a gente vai baixando, né? Colocando as mensagens de todos do golpista, organizado em ordem cronológica, né? Dá um certo trabalho, mas é uma ação bem tranquila de se fazer, sabe? Aqui a mensagem, né? Olha como esse cara foi, né? Uma vítima pesada, né? Aqui os extratos bancários, baixando. Documentação anexa grande, né? Aqui as reclamações no Banco Central, tá? As reclamações no consumidor.org, os e-mails, né, oficiados
aos bancos, né, nos canais oficiais, entendeu? Mandei tudinho, salvei tudinho, certo? E aqui as respostas dos bancos, né? E anexa tudo, tudo. Aqui agora os áudios, né, que ele não permite mostrar porque no PDF não tem o áudio. Aqui os áudios do golpista falando com ele também. Pronto, aqui voltou para o processo. Quando a gente deu entrada, a Justiça Federal sempre coloca uma certidão dessa para ver se tem algum processo, se é para ver a prevenção, se tem conexão ou algo do tipo, né? E aí o juiz aceitou a peça, tá? E citou, mandou citar os réus para apresentarem a contestação, tá bom? Mandou intimar os réus para botar a contestação em 30 dias. E aí começa. A manifestação da Caixa Econômica Federal, tá? Trouxe outros fatos. Não é os fatos que a gente trouxe na inicial. Tá? Disse, ó, foi vítima de golpe de estelionato digital, realizar cadastro no site Uclamba. O endereço de questão ofereceu encargo do comprador virtual, acessar a página, comprar produtos no catálogo virtual, R$ 40 na plataforma e depois recebi 80. Isso aqui não tem nada a ver com o que a gente colocou na petição inicial, tá? Os fatos deles não condizem. Isso aqui está mais parecendo o golpe das tarefas, né? Aí fala a realidade dos fatos, só que o banco não concorreu, mas não tem nada a ver, né? É outros fatos, tá? Que o golpe é externo, falta de prova da negligência da Caixa, enfim, inexistência de dano moral, inexistência de dano material. Na prática, isso não vai ter nenhum problema, é até comum, tá? Por quê? Porque a parte do direito ele colocou, porque ele não coloca na parte do direito nada sobre o caso concreto, coloca bem genérico, né? É uma advocacia de demanda ali, então pode caber no nosso caso, tá? E ele fez os pedidos corretamente. Apenas narrou os fatos, são coisas que não tem nada a ver, certo? O que ele pediu que o banco não fosse parte da ação e pediu que a gente pagasse honorários sucumbenciais, tá? Aí eu estou à procuração, tem documentos dele, só para vocês terem noção do nível de peça dos bancos, né? Aqui é outro banco, Mentory Bank, tá? Juntou contestação, esse sim, fez uma defesa bacana, analisou o caso concreto, né? E veio trazer a defesa dele, né? Veio trazer o que ele interessava. Essa defesa foi muito bem feita, tá? Eu li algumas vezes, gostei muito do que ele escreveu, apesar de não concordar, mas gostei dos pontos de defesa. Colocaram também a ilegitimidade passiva do Banco Mentoring, da impossibilidade da inversão do ônus da prova, né? Não quero que seja a defesa do consumidor. E aí bota, ó, peça muito bem feita, bota doutrina, bota jurisprudência, explica bem direitinho. Aqui é do Mentoring Bank, tá? Vamos procurar outra tese deles. Inexistência de danos morais, materiais, certo? Então não tem que restituir se não teve dano material, né? Aí, e os pedidos, tá? Então, ele quer que você reconheça a ilegitimidade passiva, julgue improcedente o pedido inteiro e, se for provido, que a condenação seja fixada em valores compatíveis com razoabilidade e a proporcionalidade, tá? Então, argumento de bem que show, né? A taxação bem preparada, bem bacana, que são os documentos do Mentoring. Nem vieram com papo de que não era banco dessa vez, né? No administrativo disseram, não somos banco, não somos instituição financeira. Mas a justiça não fizeram isso, porque aí caberia um denúncia ao Banco Central, tá? Por estarem operando como instituição financeira sem querer ser instituição financeira, né? Que são os documentos do Mentoring ainda, lá. E aí, pronto, né? O Nubank não tinha se manifestado, o juiz nem ligou, porque o Nubank perdeu o prazo, né? E aí pediu para eu me manifestar sobre a contestação dos documentos apresentados. Aí logo no outro dia, ó, que foi 10 de setembro, aí o Nubank, ó, no dia 12, depois de 2 dias, apresentou a contestação. Fora do prazo, mas apresentou. Tá? Aqui é o documento do Nubank, de procuração, assembleia.
E aqui colocou a contestação do Nubank, né? Mas tem um padrão bacana também, achei bonito também, o escritório de Recife, achei bacana também, diferente, né? Explica um pouquinho dos fatos, a participação do Nubank nisso aí, o que a gente requer e o que o Nubank requer. O Nubank requer ilegitimidade passiva, revogação do benefício da justiça gratuita, ó, estão brigando com a justiça gratuita e querem indeferir a inversão do ônus da prova e que a ação se torne improcedente, né? Aí vão colocar os fatos da ilegitimidade passiva, fizeram uma defesa até bacana. Esse tipo de peça é bonito, mas é bem ruim de ler, sabe? Mas, enfim, impugnou a justiça gratuita, e no mérito do procedimento de segurança, vai explicar qual é o procedimento de segurança do Nubank, do procedimento para realizar a Pix, vai explicar também todo o passo a passo, né, para mostrar que é mais ou menos seguro, ó. Aquele negócio se coloca o rosto, né? Dependendo do valor, o Nubank realmente tem isso. E da utilização do aparelho, né? Que não teve falha na checagem, já que foi feito do próprio aparelho dele. Só que nada disso aqui a gente disse que, né, que tinha sido roubado ou algo do tipo. Mas tá aí. Tá fazendo a defesa dele. Ó, o Nubank também se preocupou em fazer, ó, do perfil transacional da parte autora, né? Tem que explicar os históricos de limite de transação, a ausência de responsabilidade do Nubank por eventuais falhas no Pix, a ausência de nexo causalidade, ou seja, culpa exclusiva da vítima. E essas são as teses que o banco bota, né? Inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, golpe dos nudes, golpe de conhecimento notório, né? Que a gente chama de golpes dos nudes. Você vê que ele coloca bem direitinho, ó, Marcelo, delegado de polícia, tudo bem que fez a peça bem feita, né? Fala que fez o MED, ó, o Nubank fez o MED, devolveu o valor, tá? E disse que nós tínhamos abusado do direito de demandar, né? Sabendo que desde o começo a gente sabia que era legítima a nossa ação, né? Enfim, disse que estavam ausentes os requisitos da teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, o Nubank fez uma defesa mesmo bem forte, né? Ao fim, que não existe danos morais. Se tiver danos morais, a partir de quando conta os juros, né? Que colocar na parte mais na frente. Diz que não tem danos materiais, e se tiver, a partir de quanto conta os danos materiais, não quer que se reverta o ônus da prova. Você vê que nós estamos na letra Q já. Fala uma peça dessa com aquela da caixa, né? Enfim, da legitimidade das contratações por meios eletrônicos, da veracidade das telas sistêmicas, né? Que ele colocou, e aqui tem os pedidos dele. Acolhimento das preliminares, julgar improcedentes pedidos autorais, se o danos morais e materiais seja improcedente, mas se for procedente, ser razoável, seja autor condenado por litigância de má-fé e que seja publicado o nome do advogado deles lá, tá bom? Então, é isso. Aqui as documentações que o Nubank também lembrou, certo? Do extrato, de tudo, de conversas, né? Do contrato dele com o Nubank. Vou achar aqui. Contrato do Nubank, tá ajudando as peças do contrato dele com o Nubank. Processo aqui também 357 páginas, né? Já, mas de coisa útil, nem tantas, né? Pronto, aqui a gente fez a, a manifestação sobre as contestações, tá? Tudo bem aqui, eu ia até colocar que ele perdeu o prazo, deixa, não vou nem colocar isso não, certo? Aí começa. Caixa econômica, aí cai em cima do fato da Caixa Econômica ter divergido nos fatos, né? E aí a gente diz aqui no final que um banco que sequer consegue prestar atenção aos fatos de um processo judicial, quanto mais o monitoramento de transação atípica dos seus correntistas. Isso revela um padrão preocupante de negligência que ultrapassa a questão jurídica e afeta a confiança dos consumidores, né? Aí rebati a ilegitimidade passiva da Caixa, tá? Dizendo que ela não pode se eximir,
que foi um golpe de terceiros, e trago jurisprudências específicas do golpe do Pix, certo? Falha na prestação de serviço, enfim. É, também falo que a própria natureza do serviço implica que o banco deve assegurar a proteção da segurança das transações efetuadas e por aí vai. Aí ela falou sobre inexistir dano moral e material. Aqui a gente fala que existe, né? Que a jurisprudência do STJ vai nesse sentido, traga os julgados, né? Nessa manifestação à contestação é muito importante trazer jurisprudência, tá? Às vezes até mais do que na inicial, porque é onde você vai estar mostrando que o que você fala realmente tem razão, né? Aí da falta de prova de negligência da Caixa, então bati todos os pontos relevantes que a Caixa apresentou, tá? Nubank também, eu separei por cada um. Lá a contestação apresentada pelo Mentor e Bank. Aí bati a ilegitimidade passiva dele, bati a falta de provas que ele falou, bati a inversão do ônus da prova, e aí do Nubank, da inexistência da falha de prestação de serviço. Bati isso aqui também, da falta de prova de nexo causal. Falou que não tinha, né? Batemos também, ó, com jurisprudência, com tudo. Da responsabilidade por danos morais, da devolução parcial, tá? A gente fala que se o fato dele ter devolvido é porque ele reconheceu que foi um golpe, que ele tinha responsabilidade sobre aquilo, né? E aí os pedidos. Rejeitar as preliminares de legitimidade passiva apresentada pelos réus, uma vez que possuem responsabilidade objetiva pelos danos. Reconhecer a responsabilidade objetiva, condenando solidariamente ao ressarcimento integral dos danos causados. Condenar a ré ao pagamento de danos materiais 1.174 e danos morais de 4.000 para cada réu. Aplicar o Código de Defesa do Consumidor com reversão do ônus da prova e condenar eles ao pagamento de honorários advocatícios e custos processuais, tá? E aí a secretaria deu uma certificação já, cumprida a manifestação e vamos para frente, né? O juiz me intimou aqui de novo para uma manifestação da contestação e eu vou colocar lá, ainda no prazo, está no prazo, é 7 de outubro, está no prazo, eu vou colocar que já me manifestei no ID número tal, tá? Então, essa é uma ação do golpe do Pix bem completinha, com inicial, com contestação e com manifestações a contestação, o juiz vai marcar aqui a audiência de conciliação e vamos ver se não sai algum acordo. Se não tiver acordo, vamos para o mérito, né? Vai ter a fase de instrução ainda, produção de provas e vamos para o julgamento, temos o tribunal, vamos para frente. Bom, é isso. Qualquer dúvida, pode me chamar.